Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma aula da série Fundamentos de Cristo. E nós anteriormente tínhamos já liberado aí no nosso canal a aula Arrependimento de Obras Mortas, Fé em Deus, Batismos e agora a de hoje será de imposição de mãos. Então fique conosco, porque a aula de hoje é tão importante quanto as outras e um assunto um tanto quanto desconhecido por muitos crentes, não porque não está na Bíblia, mas porque pouco se fala. Às vezes nós vemos algumas pessoas praticando em alguns ministérios, mas em outros lugares praticamente não se vê. Mas estamos aqui para dizer que isso é uma doutrina bíblica ensinada pelo próprio Jesus e à luz da palavra de Deus nós vamos trazer esse entendimento para você nessa aula de hoje, ok? Então você já sabe, né? Curtir, compartilhar, se inscrever e comentar é o que você também pode estar fazendo para poder dar relevância à nosso canal, à nossa aula e você ficar sempre atualizado com o conteúdo que sobe aqui no nosso canal Nova Aliança para você, ok? Então vamos à aula de hoje. Bom, hoje, como eu falei, falando de imposição de mãos, a gente vai entender que pela Bíblia que nós vamos observar que desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente vê essa prática na Bíblia. Mas vamos entender um pouco agora no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ver, primeira coisa, na consagração de ofertas e holocaustos. Lá em Êxodo 29:10, você pode estar conferindo aí na sua Bíblia, diz assim: Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Em Levíticos capítulo 1, no verso 4, diz assim: E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. E Êxodo 29:15 diz: Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Nós vamos perceber nestes textos e em outros que estão registrados no Antigo Testamento que a referência da imposição de mãos, ela é um ato de transferência. Veja aqui, no caso, estamos falando da consagração de ofertas e holocaustos. Ofertas para expiação de pecado e culpa, holocaustos que são sacrifícios de paz, de comunhão, né, a Deus. E a gente percebe aqui que ao colocar as mãos, há uma transferência. No caso, para os sacrifícios do pecado que estava sobre a pessoa, a culpa, para aquele animal que logo em seguida iria ser sacrificado, com exceção do bode expiatório, que quando era transferido todos os pecados para aquele animal e ele era solto para o deserto, né? Então, há aqui uma intenção de transferir o que estava sobre a pessoa para aquele animal, tá? Então, na consagração ali daquele sacrifício, daquele holocausto, tá bom? Um outro ponto que a gente vai ver lá em Deuteronômio, no capítulo 34, verso 9, na transmissão de dons. Já lá no Antigo Testamento a gente já percebia isso. Olha só o que diz esse texto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Observe uma coisa muito interessante aqui. Moisés, ao impor as mãos sobre Josué, pelo próprio a própria ordem do Senhor, ele estava transferindo a Josué a sua autoridade. E também a ação do Espírito de Deus que estava sobre Moisés, Moisés transferiu para Josué. Veja como isso é importante. E a gente vai ver isso em Números 27, capítulo 27, do verso 15 ao verso 23. Esse momento quando tudo isso aconteceu. E veja como
é importante, é bíblico a gente entender que, como Jesus falou, e a gente vai ver aqui em outros momentos, quando ele estava em outras situações, impondo as mãos para determinadas ações, e ao ponto de o escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele colocar na lista dos fundamentos de Cristo a imposição de mãos. Bom, vamos continuar aqui. Nós também vemos no Antigo Testamento a imposição de mãos para abençoar. E isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 48, 14, no verso 14 e 15. Diz assim: Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. E abençoou. Jacó abençoou os seus netos e o seu filho, impondo as mãos. Ele impôs as mãos sobre a cabeça dos seus netos, Efraim e Manassés. E a gente vê aqui um ato também de impor mãos para abençoar, ok? Mas prosseguindo, a gente agora vai entrar no Novo Testamento. E no Novo Testamento, primeira coisa, a gente vê o quê? Vamos elencar aqui o primeiro. Na separação para o ministério. E a gente vai ver lá em Atos 13, no verso 2 e 3. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui, na separação do ministério, nós estamos percebendo que os apóstolos, aqueles que estavam sucedendo, cumprindo a ordenança de Jesus, e no momento de oração e de jejum, o Espírito Santo falando a eles, dizendo: olha, me separem Barnabé e Saulo. E quando isso aconteceu, que eles ouviram a voz do Espírito, naquele momento houve ali uma imposição de mãos para liberá-los, para servirem ao Senhor. A autoridade que estava sobre os apóstolos, na imposição de mãos sobre Barnabé e Saulo, foi transferida também. E de alguma forma, você percebe que também eles abençoaram a vida de Barnabé e de Saulo, que posteriormente a gente vai ver ele sendo também chamado de Paulo, ok? Bom, a gente também vai ver na transmissão de dons ministerial e no batismo com o Espírito Santo. A gente vai ver primeiramente Atos, capítulo 8, verso 17, que diz assim: Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. No momento em que os apóstolos iam até as pessoas para orar por elas, para serem batizadas com o Espírito Santo, havia o ato de impor as mãos. Eles estavam indo até as pessoas e não era apenas assim, orando só, não, eles tinham uma ação de impor as mãos para transferir o que estava neles para os irmãos. E, continuando, diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 14, diz assim: Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E aqui a gente já vai para onde? Para a questão do ministério, onde Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, lembrou a Timóteo que o dom que estava sobre ele, no ministério que ele estava exercendo, foi transferido pela imposição de mãos do ministério. Ah, Zanira, mas a gente já não nasce e Deus não distribui seus dons pelo seu Espírito para nós? Sim, verdade. Mas aqui há um princípio onde aqueles que são autoridade na igreja, que a igreja tem autoridades, eles é que liberam
os outros que estão sendo pouco a pouco preparados pelo Espírito Santo e chamados, como nós vimos aqui em Atos 13, eles é que vão, na imposição de mãos, na oração, liberar essas pessoas para o serviço, para receberem os dons e servirem no ministério. Ninguém pode, sobre a pessoa mesma, ela pode colocar a mão na cabeça e dizer, eu me abençoo e eu me libero, tal, para servir como pastor. Não, não é eu mesma que faço isso nesse momento aqui. Precisamos que o presbitério, outros pastores, apóstolos, profetas, imponham as mãos e, na autoridade que eles receberam, no nome de Jesus, liberar outras pessoas também para o serviço do reino de Deus, ok? Então, isso é muito importante frisar. Continuando, a gente vai ver em Atos 19:6, assim. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Viu só? Para, mais uma vez, a questão do batismo no Espírito Santo, a imposição de mãos, ela também é importante. Mas, Anira, eu fui batizada na minha casa, não tinha ninguém. Eu fui batizado no meu carro, fui batizado em um lugar onde ninguém impôs as mãos sobre mim. Tudo bem? Isso pode acontecer. O Espírito Santo, ele é livre para operar como ele quiser. Porém, também aqui há um princípio bíblico, aonde no ambiente, se eu puder impor as mãos sobre uma pessoa para que ela seja batizada com o Espírito Santo, eu farei, entende? Mas isso não impede de você ser batizado sem isso também. Porque o Espírito Santo, na hora que ele quer fluir, ele flui e ninguém pede o agir dele, não é verdade? Mas impor as mãos também está incluso aqui nessa ação para o batismo com o Espírito Santo. Voltando para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, verso 6, diz assim: Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo tinha imposto as mãos sobre Timóteo e ele estava dizendo, Timóteo, reavive o dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos, Timóteo. Não fica desanimado, não fica aí cabisbaixo, nem tão um pouco distraído com as coisas desse mundo, Timóteo. Reaviva o dom, porque você recebeu por imposição de mãos. Então, quando eu me lembro que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, também foi dessa forma. A minha pastora veio na minha vida, né, naquele dia, numa tarde de semana, e ela chegou lá na igreja e ela impôs as mãos sobre mim. E naquele momento que ela estava orando, veio o dom, veio o batismo com o Espírito Santo e desde então eu, batizada com o Espírito Santo, com evidência falando em outras línguas, eu tenho hoje, até hoje, fluído nisso. Isso tem pouco mais de 20 anos, né? 21 anos. E graças a Deus por isso, né? Então vamos continuar aqui, né? Nós percebemos também que no Novo Testamento a gente impõe as mãos para abençoar. E a gente vai perceber isso aqui com a ação do próprio Jesus. Em Marcos capítulo 10 verso 16 diz: Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Olha, que lindo, Jesus atraindo, né, as crianças para ele tomava elas nos braços e colocava as mãos sobre elas e as abençoava. É lindo, né? Então, abençoe as pessoas, abençoe seus filhos, impõe as mãos sobre seus filhos, impõe as mãos sobre suas esposas, maridos. Abençoe-as, impõe as suas mãos sobre seus maridos e esposas. Abençoe-os, né? Ore por eles e abençoe eles. Estamos terminando. E a gente também está vendo aqui para curar. Em Marcos 6,5 a gente percebe isso, que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Jesus, ele curava também as pessoas impondo as mãos sobre elas. Nós vemos várias, nas narrações dos evangelhos, várias formas como Jesus curava as pessoas e uma delas também era impondo as mãos. Percebemos isso também em Marcos 7,32. Olha só o que diz isso, esse texto. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego, rogando-lhes que os tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão,
levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Mais uma vez, percebemos aqui a prática do nosso próprio mestre Jesus, né? A imposição de mãos no momento da cura. Então, se você vê algum enfermo e essa pessoa quer ser curada, e você que recebeu a autoridade do nome de Jesus, que também cura enfermos, ao perceber essa pessoa ali, desejosa de ser curada, impõe as mãos sobre elas e cure-as, tá bom? Tem que haver fé primeiramente. E depois que você perceber fé, coloque as suas mãos e transfira o poder de Deus curador que ele conquistou na cruz para aquela pessoa que está sofrendo com essa enfermidade, tá bom? A gente também vai perceber que a imposição de mãos é para manifestar a glória de Deus por sinais e prodígios. Vamos ver lá em Atos, capítulo 5, no verso 12, que diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Veja só, os apóstolos, enquanto estavam ali evangelizando as pessoas pelo poder do Espírito de Deus, eles iam até as pessoas e com a oração, com a imposição de mãos, manifestavam sinais e prodígios no meio do povo. Eu tenho realmente assim uma expectativa no meu coração de ver nesses dias a Igreja do Senhor manifestando isso também, esses sinais e prodígios cada vez mais, porque a volta de Jesus está muito próxima e a Igreja do Senhor precisa se reavivar e voltar a manifestar os dons, as ações, os sinais, as maravilhas, que é pelo Espírito que fazemos, não pela nossa vontade, não pela nossa carne, mas pelo dom do Espírito que nós recebemos. E que o Senhor nos ajude a conduzir-nos nesse caminho de fluir nos dons do Espírito Santo, amém? Então, a gente também vai ver lá em Atos 19, 11 que diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu quero dizer para você que isso não é só para os apóstolos, não era só para os apóstolos, era para todos nós. Essa doutrina não era para aquele tempo, é para hoje. E eu quero reforçar isso para você. Eu tenho buscado em Deus alimentar essa expectativa no meu coração, essa fé que eu tenho de que quando eu, pelo Espírito Santo, for impulsionada a impor as mãos para qualquer coisa aqui que nós vimos aqui nessa aula, para curar, para abençoar, para operar sinais e maravilhas, para transferir dons, batizar com o Espírito Santo, que não é nós que fazemos, mas é Jesus que faz isso, mas Jesus não está em nós? Nós não somos templo do Espírito dele? Nós não somos o Cristo que anda sobre a terra, o corpo dele? Somos. Então, se de fato há um poder operando em nós e através de nós, devemos transferi-los, transferir esse dom, esse poder. Então, eu oro para que eu, ao fazer isso, eu glorifico o nome de Deus, do próprio Jesus, quando impor as mãos sobre as pessoas e todas essas coisas que temos visto aqui acontecer. A gente vê acontecer, não somente nos cultos, mas nas nossas casas, onde nós estivermos e onde o Espírito Santo nos conduzir, a gente consiga ver essa manifestação do reino de Deus na terra. Amém? Então, quero orar por você, porque, como nós vimos, a imposição de mãos é uma doutrina bíblica que deve ser aprendida e praticada pela igreja com uma boa consciência e temor. Boa consciência e temor. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa pessoa que está ouvindo essa aula nesse momento. E eu quero declarar que o coração dela está cheio de fé nesse momento, para praticar essa doutrina que não é nossa, não é humana, não é de homens, não é de demônios,
é doutrina de Jesus Cristo. Quero declarar, Senhor, que ela, a partir de hoje, como uma filha, um filho obediente à sua palavra, irá começar a praticar a imposição de mãos na sua casa, na igreja que ele congrega, aonde ele estiver. Quando o teu Espírito Santo os impulsionar para agir dessa forma, que eles assim o façam, no poder do nome de Jesus. Leve o Senhor ao pleno entendimento e conhecimento da tua verdade, porque é na tua verdade que queremos andar todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.